Aleluia. Oséias capítulo 11 diz assim, versículo 1 em diante: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas, porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito, e será obrigado a viver na Síria. A guerra devastará suas cidades, e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Adma, ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado, e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus, e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, meu povo retornará, tremendo desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas voltarão da Síria. E eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Só esse texto por si só, se nós prestarmos atenção em cada verso aqui, eu creio que nem precisaria de pregação. No livro de Oséias, Deus levanta um profeta e fala para esse profeta se casar com uma prostituta, simbolizando como que é Deus e o seu povo por muitas vezes. Um Deus que nos ama, um Deus que nos abraça, um Deus que nos dá tudo o que nós precisamos, um Deus que nos ama profundamente. E por vezes e vezes, eu e você o traímos, eu e você o abandonamos, eu e você deixamos ele de lado para buscarmos outras coisas, para buscarmos nossos prazeres, para satisfazermos nosso ego, nosso orgulho, enfim, a nossa própria carne. Então Deus ele ordena o profeta a casar com uma prostituta, simbolizando o relacionamento de Deus em Israel. Um marido que ama, um marido que se dedica à sua esposa, mas uma esposa que o trai com uma certa rotina. E nós também, por muitas vezes, somos assim com Deus. Em Jeremias, o Senhor pergunta para o povo de Israel: que falta vocês acharam em mim? E é essa mesma pergunta que o Senhor faz aos nossos corações essa noite também. Analise a sua vida com Deus. Analise quando você conheceu o Senhor, quando o Senhor se apresentou a você, quando o Senhor se manifestou a você. E o Senhor nos questiona essa noite: que falta vocês acharam em mim? Que defeito vocês encontraram em mim? O que é que eu fiz de mal para vocês? Para que fizessem vocês buscarem o mundo, para que fizessem vocês me traírem e buscarem outros deuses, outros prazeres, outras satisfações que me desagradam, que me entristecem. É importante, irmãos, nós refletirmos quanto a isso. E aqui em Oséias 11 fala do amor de Deus para com Israel e também para conosco, para com a igreja de Deus. E ele fala: quando Israel era menino, eu o amei. Isso serve para nós também, irmãos. O Senhor nos ama desde sempre. Se nós lermos, não sei se você já leu, mas se você ler Salmo 139, você vai perceber o quanto Deus nos ama. Davi fala no Salmos 139 de que Deus ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Fala do cuidado de Deus, do amor de Deus para com cada um de nós. E aqui fala que quando Israel era menino, eu o amei. Aqui fala que o Senhor nos ensinou a andar no deserto, que é o Senhor quem nos ensina a andar, que é o Senhor quem nos ensina a caminhar. Você não chegou aqui sozinho, você não chegou aqui com suas próprias pernas. Com certeza a misericórdia de Deus se manifestou na sua vida, com certeza a graça de Deus se manifestou na sua vida.
Nós não estamos aqui hoje pelos nossos próprios méritos, porque nós somos bonzinhos, nós somos legais, nós somos justos. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui porque o Senhor agiu com misericórdia, porque o Senhor manifestou a sua graça, a sua maravilhosa graça em nosso favor. E é por isso que nós, em algum momento, encontramos perdão, em algum momento, encontramos força para voltarmos à igreja, encontramos força para adorar ao Senhor, encontramos força para perdoar quem não merecia o perdão. Isso é providência de Deus, isso é ação de Deus em nosso íntimo. E aqui fala que o povo de Israel, com frequência, o abandona, com frequência deixa de lado. Isso serve para mim, muitas vezes eu fiz isso, e de vez em quando eu ainda faço. De vez em quando eu me vejo longe do Senhor, de vez em quando eu me pego com alguns pensamentos que não condizem com o Senhor, que não condizem com Deus, que não condizem com a palavra dEle. E talvez aconteça o mesmo com você, com cada um de nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um testemunho para contar, de algo que você viveu, de alguma história que você se via sem saída, se via sem esperança, se via desesperado, e o Senhor mostrou o seu favor, e o Senhor mostrou a sua graça, e o Senhor mostrou que tudo está nas mãos dEle, Ele tem o controle de tudo, Ele é soberano sobre tudo, e Ele resolveu a situação para você. E Ele te mostrou que nada como um dia após o outro. Tem muitas vezes que nós nos vemos sem saída, sem esperança, sem chance alguma, mas o Senhor manifesta a sua graça. Mas o Senhor se mostra presente, como diz os Salmos, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Como diz os Salmos diversas vezes, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, glória a Deus. o Senhor é o nosso abrigo. E Ele quer ser isso para nós, mas cabe a nós olharmos para Ele, como diz aqui: eu ajudei Israel, eu estava com Israel, eu cuidei de Israel, mas Israel não sabia que era eu. E por muitas vezes nós fazemos isso também. O Senhor nos abençoa, o Senhor talvez abra uma porta de emprego, o Senhor te dá algum relacionamento, o Senhor te dá alguma coisa que você buscava, e você se esquece de Deus, porque nós nos esquecemos que foi Deus que nos deu aquilo. Tudo que nós temos ou não temos, muito provavelmente é a graça do Senhor, é a mão de Deus, é a providência de Deus. Se você trabalha, se você tem um emprego, é porque Deus te deu saúde. Nós precisamos perceber Deus nos detalhes. Perceber que se não fosse Deus, você hoje não estaria respirando. Se não fosse Deus, hoje você não estaria me ouvindo, não estaria me enxergando. Nós precisamos entender que a vida quem dá é Deus, quem toma também é o Senhor. E se nós estamos com vida, se nós estamos saudáveis, é o Senhor cuidando de nós. É o Senhor nos abençoando dia após dia. E às vezes você está aqui me ouvindo, me entendendo, você está com uma saúde boa, e às vezes reclama, e às vezes murmura, e às vezes está angustiado com alguma situação, preocupado com alguma coisa, mas nenhum dinheiro compra a sua saúde, nenhum dinheiro compra a visão que você talvez tenha, o ouvido que você tenha, o coração que está batendo aí no seu peito. E tudo isso vem de Deus. Tudo isso é providência de Deus. Tudo isso é uma prova de que o Senhor nos ama, e de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor tem um plano nas nossas vidas. Porque se você ainda está vivo, ainda há esperança. Aleluia. Porque você ainda hoje pode reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. E então ser salvo para toda a eternidade. E esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus para com todos nós. E é por isso que você está aqui, é por isso que nós vamos à igreja. Porque nós entendemos que na igreja será ministrada a palavra de Deus. Nós entendemos que na igreja o Senhor será adorado e estará no meio de nós, como diz em Apocalipse, que o Senhor anda em nosso meio. E a minha oração é que o Senhor nos constrange com o seu amor hoje, que o Senhor nos quebrante com o seu amor hoje, para que nós possamos cair em si e entendermos que o pecado não vale a pena, não só por causa do juízo, não só por causa do inferno, mas porque Deus nos amou grandemente e merece o nosso amor também, e merece a nossa obediência, e merece a nossa renúncia, e merece o nosso serviço, porque se você tem o que tem, foi Deus que te deu. Amém. O Senhor te ama. E eu sei que você já ouviu isso diversas vezes, eu já ouvi isso diversas vezes, e algumas vezes a gente ouve falar: tá bom, já sei já.
Já me falaram isso tantas vezes, já ouvi isso tantas vezes, mas eu também, às vezes eu penso isso também. Isso é óbvio. Mas nós precisamos entender o peso dessa mensagem. Precisamos entender o que isso realmente significa. Deus te ama. Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele sacrificou o seu próprio Filho. É um amor que se sacrifica, é um amor que doa, é um amor que dá, é um amor que entrega, é um amor real. Deus te ama. E Deus que te ama é um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus poderoso, é um Deus que criou o céu e a terra. É um Deus que sustenta todo o universo. É um Deus que não é pego despercebido. É um Deus que não é pego de surpresa. É um Deus soberano. É um Deus todo-poderoso. É um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas em todo o tempo. Esse Deus te ama. Esse Deus se importa com você. Esse Deus se preocupa com você. Esse Deus se importa grandemente com você, como diz aqui em Oséias 11. Olha o que diz no versículo 7. Pois o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam de Altíssimo, mas não me honram de verdade. E olha o que diz no versículo 8. Como eu poderia desistir de você, Israel? E Israel aqui pode ser o seu nome, pode ser o meu nome, pode ser cada um de nós. Porque eu não sei você, mas diversas vezes eu desisti de mim. Diversas vezes eu falei, eu não tenho jeito mais. Esquece esse Luiz, pelo amor de Deus, que menino é esse? Diversas vezes eu desisti de mim. Diversas vezes eu olhava para mim no espelho e falava, nossa, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Diversas vezes, irmãos, eu olhava para mim com raiva. Eu tinha desistido de mim, mas o Senhor não. Aleluia. E é por isso que eu estou de pé. Glória a Deus. E é por isso que você está de pé. Talvez você mesmo tenha desistido de você. Talvez você mesmo se olhe e fale, eu não tenho jeito. Eu vou na igreja só por mim mesmo, porque para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais solução, para mim não tem mais como, porque eu sou um pecador miserável, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu penso isso, penso aquilo, eu sou um pecador e tudo mais. E realmente você é um pecador e tudo mais. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece o amor de Deus. Mas Ele escolheu nos amar. Amém. Mas Ele decidiu nos amar. Glória a Deus. E Ele nos ama. Ele nos ama. Teve uma vez que eu fui para a igreja, quando eu estava voltando, eu estava meio desviado, infelizmente, eu estava voltando para a igreja, e eu não aceitava o amor de Deus, porque como é que Deus pode me amar depois de tudo que eu fiz? Conhecendo Ele, eu fiz o que fiz, e o irmão falou para mim, você acredita realmente que o seu pecado é maior do que o amor de Deus por você? Ali eu voltei. Ali eu voltei de fato para a casa do Senhor. Ali eu voltei de fato para os braços de Deus. Porque independente do tamanho do seu pecado, independente do tamanho do meu pecado, Deus é mais poderoso. Amém. O amor de Deus é mais poderoso. E como diz a palavra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Independente do pecador que você seja, da pecadora que você seja, independente das trevas na qual você vive, Jesus pode te resgatar daí. Jesus pode te arrancar daí. Não há trevas que nós possamos viver que a luz do Senhor Jesus não possa nos alcançar. Não há lugar tão profundo que você possa se enfiar, como diz em Salmo 139 também. Ainda que eu esteja no mais alto céu, o Senhor lá está. Ou seja, eu posso estar muito bem, posso estar mil maravilhas, glória a Deus, aleluia. O Senhor está lá. Mas ainda que eu esteja no mais profundo abismo, um lugar no qual eu mesmo não consigo me enxergar, um lugar no qual ninguém pode me alcançar, ninguém pode me ajudar, um lugar no qual eu me encontro por muitas vezes sozinho, angustiado, oprimido. O Salmo diz, o Senhor lá está também. E o salmista Davi fala, para onde eu poderei fugir da presença do Senhor? Como é que eu faço para fugir de Deus? Aleluia. Tem muita água aqui, irmãos, vai longe aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos em Isaías 9 aqui rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 9. Aleluia, Jesus.
Isaías 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 9 diz assim, verso 1 diante também. A gente vai ler até o verso 7. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naphtali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti. Como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas, serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Por que tudo isso, irmãos? Versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amém, irmãos? O povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Amém? Aqui está falando de Jesus Cristo, irmãos. Está apontando para o Messias, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que arranca, que tira o pecado do mundo. A luz que ilumina todo homem. Um povo que vivia em trevas, em profundas trevas. Eu tenho certeza que você já viveu isso, ou talvez esteja vivendo isso. E eu vivi isso já. Eu estava em trevas. Como eu disse, não via esperança, não tinha esperança nenhuma em mim. Eu até acreditava em Deus, mas eu acreditava que eu era muito ruim para Deus. Eu não merecia andar com Deus, porque eu não queria envergonhar o nome de Deus. Então eu tinha que ficar distante dele, para não envergonhar o nome dele. Eu estava em trevas, mas uma luz raiou, uma luz brilhou no meu caminho. E essa luz tem nome, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu não sei nada sobre a sua vida. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você anda fazendo. Eu não sei da sua história. Mas eu sei que independente do que você esteja vivendo, independente do que você viveu, independente do que te fizeram também, independente do que te aconteceu, independente de qual seja a sua história, Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Jesus Cristo está acima de tudo isso, como diz a palavra do Senhor. O nome dele é o nome sobre todo nome. Jesus está acima de qualquer coisa, qualquer problema que nós possamos estar enfrentando. Ele tem a chave, Ele está no trono, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. E esse Deus, esse Jesus, morreu por sua causa, morreu por nossa causa. Esse é o tamanho de Deus para com você e para conosco. A Bíblia fala que Jesus Cristo é Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha um plano para salvar o mundo, porque Ele conhecia você, Ele me conhecia, Ele nos conhecia. Ele fez Adão a sua imagem e semelhança, e Adão pecou, e nós somos a imagem de Adão. Nós somos descendentes de Adão, e Deus sabia que nós iríamos errar. Deus sabia que nós iríamos pecar. Deus sabia que você ia fazer o que você fez. Deus sabia que você ia tropeçar. Deus sabia que você ia fazer coisas erradas. Deus sabia que você ia fazer o que você fez, irmã. E é por isso que Ele preparou o Cordeiro. É por isso que Ele preparou o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus morto, antes da fundação do mundo.
porque Ele sabia que você ia errar. Ele quer salvar você. E é por isso que Ele preparou o Cordeiro. Para que quando você e eu crescemos no Senhor Jesus, quando nós depositarmos nossa fé no Senhor Jesus Cristo, como diz em João, capítulo 6 ou 7, não lembro agora exatamente. Mas a multidão pergunta para Jesus: o que faremos para sermos salvos? O que é que nós temos que fazer para ser salvos? Jesus responde: creia no Filho. É só isso. Creia no Filho. Creia em Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo. Deposite a sua fé, a sua vida no Senhor Jesus Cristo. Porque o que deve ser feito você não consegue fazer. Eu não consigo fazer, ninguém consegue fazer. Nós não conseguimos obedecer a Deus 100%. É impossível para nós. Mas Jesus conseguiu por nós. Jesus fez o que nós não conseguimos fazer. E nele nós somos santos. Nele nós somos justos. Nele nós somos filhos de Deus. Nele nós somos povo de Deus. Nele nós somos nação eleita. Nele nós somos povo exclusivo do Senhor. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer. Crer no Filho. Nós estávamos em trevas, mas uma luz brilhou. E essa luz é Jesus Cristo. Ele quer brilhar em nossos corações, em nossas vidas, em nossa história. Nós temos, irmãos, que nos submeter ao Senhor. Nós temos que buscar em Deus que Ele nos ajude a entendermos um pouco mais esse amor, essa graça. Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. E esse constrangimento é como que esse amor de Deus, ele nos faz querer obedecê-lo. Porque quando nós compreendemos um pouco do amor de Deus, o quanto Ele nos amou, do quanto Ele nos perdoou, do que Ele nos livrou, nós somos gratos a Deus. Nós somos tremendamente gratos a Deus. E essa gratidão nos faz agir. Essa gratidão nos faz obedecê-lo. Essa gratidão nos faz servi-lo. Essa gratidão nos faz irmos aos cultos, congregarmos, orarmos, perdoarmos, ajudarmos um ao outro. Porque é gratificante, irmãos. Gratificante servirmos a esse Senhor. É gratificante devolvermos um pouco do amor com quem nos ama. Gratificante, irmãos, ouvirmos de Deus um dia, em breve, em nome de Jesus: bem-vindo, meu filho amado. Bem-vindo, minha filha amada. Isso é gratificante demais, irmãos. E é por isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós congregamos. Porque nós entendemos que Ele nos amou, e porque Ele nos amou, nós desejamos amá-lo também. Nós desejamos amar uns aos outros também. Não porque nós merecemos, não porque o outro merece, porque eu não merecia, eu não mereço, mas Ele gratuitamente me ama. E quando você ama o seu próximo, quando você serve alguém, quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, você está demonstrando a sua gratidão a Deus. Vamos ler também, para encerrar, Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios 2. Verso, vamos fazer poucos versículos aqui. Em João diz que, quando fala de João Batista, fala que João Batista era a voz do que clama. João Batista é a voz do que clama. Então, toda vez que alguém está pregando, é como João Batista. Ele é apenas a voz, e eu aqui hoje sou apenas uma voz. Quem está clamando é o próprio Deus. Quem está falando é o próprio Deus. E Deus hoje Ele quer nos lembrar do amor dele para conosco. Hoje eu fiquei pensando quantos cultos não estão existindo agora. Quantas igrejas estão abertas agora? Em todos os lugares do mundo. Em todos os países do mundo. Quantos cultos não existem? Quantas igrejas estão abertas hoje, agora, nesse momento mesmo? E Deus está clamando em todas elas. Deus está falando em todas elas. Porque o intuito de Deus, o propósito de Deus é salvar o mundo. É salvar cada um de nós. É por isso que essa igreja está aberta. É por isso que essa igreja está nesse endereço. É por isso que nós temos pastores. É por isso que nós temos líderes, homens e mulheres de Deus que estão envolvidos com essa causa. É por isso que nós temos um ministério de louvor.
É por isso que nós temos toda essa organização aqui, porque Deus levantou pessoas. Deus levantou homens e mulheres. Deus levantou pessoas envolvidas com sua causa. E a causa de Deus é esta: salvar o mundo. Irmãos, Deus não é mais Deus porque você está aqui, ou menos Deus porque você não está aqui. Deus é Deus. Ele é autossuficiente. Ele não precisa que você o adore. Ele não precisa que você cante louvores. E por que a igreja existe, irmãos? O intuito da igreja existir é exatamente esse: que as pessoas sejam salvas, que as pessoas tenham conhecimento da verdade, e que a verdade as liberte. Deus não precisa da igreja, irmãos. Deus não precisa de nós. Deus não precisa que você venha aos cultos. Deus não precisa de nada, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas porque Ele nos ama, porque Ele se importa conosco, porque Ele se importa com a sua família, Ele estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu homens e mulheres. Ele levantou pessoas para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem. E talvez com essa mensagem se arrependesse de algum pecado. E talvez com essa mensagem você que estivesse pensando em desistir, se recordasse nos detalhes da sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas com certeza você já passou por dias difíceis, dias terríveis, e você está aqui. E talvez você não tenha resposta para: que força é essa? De onde vem essa força? De onde vem essa capacidade para que você estivesse aqui hoje? Talvez você não tenha resposta. E tem aquele louvor que fala, né? É a mão de Deus. E é verdade, irmãos. É a mão de Deus nos detalhes. E Deus, nos detalhes, Ele mostra o seu amor. Toda vez que você, em nome de Jesus, toda vez que nós acordarmos, nós possamos dar graças a Deus. Porque, mais uma vez, como diz a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, talvez hoje eu tive um dia terrível, mas se eu acordar amanhã e eu puder respirar, é mais uma oportunidade que eu tenho de falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me arrependo, Senhor, eu deposito toda a minha fé em Ti. Porque as minhas escolhas, não sei você, mas as minhas escolhas em mim mesmo, todas as vezes que eu quis fazer algo da minha própria vontade, eu quebrei a cara. Eu fiz algo do qual depois eu me arrependi. Mas todas as vezes que eu me submeti ao Senhor, eu falei: Deus, o que o Senhor quer fazer? O que eu devo fazer? Por onde eu devo ir? Em todas essas vezes eu tive sucesso. Porque o Senhor sabe o que faz. E claramente eu não sei. E é por isso, irmãos, que todos os dias eu e você, nós devemos entregarmos nossa vida a Deus. Como dizem Provérbios: há caminhos para o homem que parecem retos e justos, mas no final leva a morte. Mas os planos de Deus para nós, irmãos, são perfeitos, são agradáveis. Tem muitas coisas que você não entende, que eu não entendo, mas que amanhã depois nós iremos glorificar a Deus. E nós iremos bem dizer ao Senhor, porque aquela luta, aquela dificuldade te fez mais crente, te fez mais fiel ao Senhor. Amém? Efésios 2 diz assim, verso 1: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então aqui está bom. Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Amém, irmão? Às vezes nós buscamos em nós motivos para Deus nos amar.
para Deus nos salvar. E quando isso acontece, por muitas vezes nós nos pegamos tristes, angustiados, porque se nós entendemos a verdade, a palavra de Deus, nós vamos perceber que em nós não há motivo algum para que Deus nos ame. Em nós não há motivo algum para que Deus nos salve, para que Deus nos perdoe. Não há motivo, irmãos, a não ser o amor dele, a não ser a decisão dele em nos amar, a decisão dele em te perdoar, em nos perdoar. Amém, irmãos? Independente das trevas na qual você talvez se encontre hoje, independente da vida que você tenha levado até aqui hoje, independente dos seus pecados, independente da sua vida, o Senhor te ama. E o Senhor tem poder para te transformar em uma nova pessoa. Como diz a palavra do Senhor, depois de Cristo em nós, depois que nós conhecemos Cristo, depois que nós nos entregamos a Cristo, nós confiamos nele, eis que tudo se faz novo. Deus não se preocupa, irmão, com o seu passado. Não é como eu disse no começo, não é como o nosso amor, não é como nós amamos, não é como nós perdoamos. Talvez você que é casado, perdoa a sua esposa, e aí ela faz alguma coisa de errada e você lembra daquele dia lá. 10 anos atrás você lembra, mas você lembra daquele dia lá? 10 anos atrás que você fez? Ou ao contrário também. Talvez a sua esposa te perdoou, você está bem, glória a Deus, você faz alguma coisa de errada, você deixa a toalha molhada na cama, ela fala, você lembra que 20 anos atrás você fez aquilo lá? Nós somos assim, irmãos. Nosso amor é falho, nosso amor é imperfeito. Nós temos dificuldade em perdoar de fato, em amar de fato. Nosso amor, como eu disse no começo, é muitas vezes condicional. Dependendo do que nos façam, nós amamos, nós perdoamos, nós servimos, nós ajudamos. Mas se eu não fui com a cara daquela pessoa, se aquela pessoa não me ajudar, se aquela pessoa, enfim, não fui com a cara dela, então eu não ajudo, então eu não sirvo, então eu não abençoo, então eu não quero perto. E nós, às vezes, achamos que Deus é assim também. Nós, por muitas vezes, colocamos Deus na nossa própria realidade. Mas, graças a Deus, o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é incomparável. Deus te ama, pronto, acabou. Amém? Deus te ama, Ele decidiu te amar, Ele quer te amar, Ele quis te amar. E Deus é imutável. Deus não muda. Não é como nós. Hoje eu amo a minha esposa, amanhã talvez nem tanto. Eu só amo um dia exemplo, tá, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu amo muito minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Mas nós somos assim, irmãos, às vezes. Glória a Deus. Hoje eu amo, amanhã eu gosto, amanhã eu aturo, depois amanhã eu não gosto mais, depois eu odeio. Nós somos assim às vezes, irmãos. Mas Deus te ama hoje, Deus te ama amanhã, Deus te ama depois de amanhã. Você pode fazer tudo certo hoje, irmãos. Deus vai te amar muito. Você pode fazer tudo errado amanhã, e Deus vai continuar te amando muito, porque Ele escolheu te amar. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, compreender um pouco desse amor. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos entregarmos a esse amor. Nós possamos, em nome de Jesus, simplesmente nos entregar a esse amor. Eu não mereço, Deus, mas já que o Senhor quer me amar, então tá bom. Então eu aceito o seu amor, Deus. Eu quero ser amado pelo Senhor. Eu quero ser perdoado pelo Senhor. Eu preciso desse amor, eu preciso desse perdão, eu preciso dessa graça. E está disponível, irmãos. E está totalmente disponível para você, para mim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração muito rápida de entrega para o pastor Roberto. Aleluia. Mostra a graça. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Aleluia. Feche seus olhos agora e eu não sei se você estava pensando em desistir. Eu não sei se tem alguém na sua família com algum problema. Às vezes alguma enfermidade. Eu não sei se você está passando por um deserto e se pergunta: cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Cadê esse Deus que não parece que não se importa? Cadê esse Deus que parece que não me ouve?
esse Deus que parece estar distante. Eu não sei se esse é o seu caso, eu não sei exatamente o que você está passando. Mas eu sei onde Deus está, irmãos. Deus está onde Ele sempre esteve, no trono. E Deus, Ele está, como diz em Oséias 11 que nós lemos, fala que Deus, Ele se inclinou para o seu povo com laços de amor. Eu creio que o Senhor hoje está fazendo a mesma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Deus essa noite está se inclinando para nós também. Ele está se inclinando para a nossa necessidade, para a nossa causa. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor ande em nosso meio agora e que Ele te toque, que Ele te quebrante, que Ele te constranja e que Ele te mostre que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso, que Ele é vivo. Nós não estamos aqui para adorar alguma imagem, algum ritual. Nós estamos aqui porque nosso Deus é vivo, porque nosso Deus é poderoso, porque nosso Deus é real, Ele é vivo, Ele ainda faz coisas em nosso meio. Nós estamos aqui porque nosso Deus é poderoso, Ele cura, Ele restaura, Ele reconcilia, Ele traz de volta o que foi perdido. Em Lucas 15, se não me engano, tem 3 parábolas ali. Tem a dracma perdida, tem a ovelha perdida e tem o filho perdido. A dracma perdida é encontrada e a festa. A ovelha perdida é encontrada e a festa. O filho é encontrado também e a festa. E que essas parábolas querem dizer que a festa nos céus, irmãos, quando o pecador se arrepende. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer no ímpio que se arrepende. Deus tem prazer quando você sai do seu erro, do seu pecado. Deus tem prazer em você quando você pede perdão a Ele sinceramente, verdadeiramente. Deus tem prazer em você. Ele vê que valeu a pena. Ele vê que a cruz valeu a pena. Ele vê que Jesus, o Cordeiro de Deus, valeu a pena. Porque quando nós nos arrependemos, há salvação. Amém. Quando nós nos arrependemos, o Senhor vê que valeu a pena o que Ele fez. Amém. Foi por você. Foi por sua causa, foi por minha causa. Feche seus olhos agora, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradeço a Deus pelo seu amor, te agradeço a Deus pela sua graça, te agradeço a Deus porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ama, Pai. E que o Senhor venha derramar o seu amor em nossos corações, Deus. O Senhor provou o seu amor para conosco quando o Senhor entregou Jesus Cristo em nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida e essa dívida só poderia ser paga com morte. E é por isso que Jesus morreu em nosso lugar. Nós agradecemos a Deus por esse amor, por essa dádiva, por esse presente. Nós agradecemos porque o Senhor nos amou